aqui no nosso Manhã da Gente. Então solta a vinheta, porque Elton Renê veio com tudo, viu? Vai. Eita, menina, olha só, gente, vamos falar hoje sobre indenização. Querida já tá aqui também, porque ela disse que vai fofocar muito hoje. Vou. Trouxe muitas novidades. Oxente, muito assunto maravilhoso. Muito bom dia, querida Paraíba. Eita. Já cheguei por aqui. Pra além de fofocar e interagir também, tem muita coisa aqui pra perguntar, viu? Vamos embora, começar aí com a Blitz Vamos do Consumidor. falar um pouquinho sobre indenização, viu? Volta pra lascar nele também. Bom. Pergunta Já tem uma tudo. pergunta, Isso. viu? Duas Já? mulheres, Vou fácil. duas mulheres conversando sobre indenização, o negócio rende. Deu águia, né? Negócio rende, Se aguarde, se Elton prepare. Renê, o que seria falar. a indenização e quais são os tipos de indenização que existem? Marília, bom dia a todos, bom dia a vocês, bom dia a todos os telespectadores. A nossa querida do Moído aqui a todos. A querida do Mário, moído. Eles estão batizando, ele quer arrumar, ainda tá arrumando o nome, Eu arrumei o vendo? nome pra ela, eu faço só Moído, é um Moído. Tá muito os babados, dos famosos. Ela tá pra São Paulo, que é Moído. é moído, né? É É moído, Moído, é grande. na Paraíba é Moído, né? É não? verdade, vamos Moído, embora. então, E a vamos lá. batatinha nos bastidores, bora comer moído, começar. Vamos lá no Moído. Então, na indenização é o seguinte, Marília, existem vários tipos de indenizações, né? No nosso ordenamento jurídico, no arcabouço jurídico, daquilo que nós entendemos como compensação, existem vários tipos de indenizações. Indenização por morte, danos morais, danos materiais, tem a questão do lucro cessante, tem indenização por dano social, ou seja, existe uma quantidade bastante expressiva de tipos de indenizações. Agora, quando nós tratamos sobre o Código de Defesa do Consumidor, aquilo que se trata diretamente do universo consumerista, nós podemos até resumir essas indenizações por danos materiais e por danos morais, que é o que mais popularmente os consumidores utilizam dentro desse universo consumerista. Existe assim um valor a ser pago, assim, fixo, um valor fixo, ou depende da causa? Depende da causa. Veja bem, enquanto que uma indenização, por exemplo, material, por danos materiais, ela tem sim um quantum, digamos assim, mais objetivado, é mais objetiva. Por exemplo, eu tenho um televisor, Marília adquiriu um televisor de 78 polegadas, é o estilo dela, né? 90 polegadas. Pois é. Ela tapa assim, a parede toda da É um casa. telão desse, na verdade. Isso é da casa, isso é do quarto Esse dela. é do quarto É do dela. quarto. Vai, Marília, me Então, diz de logo. repente, pifou. Então para isso, porque senão daqui a pouco... Vai que acredito, né? Virgem Maria, vou Mas vamos lá, tá segura é a essa lá na publicidade, porta. é a propaganda. Esse é ela. Então, nesse caso, custa o quê? 20 mil reais um televisor desse? Vamos supor. Então, a indenização por danos materiais, geralmente essa compensação, que a indenização nada mais é do que uma compensação daquele prejuízo que o consumidor, no universo consumerista, percebeu dentro de uma relação de consumo. Por exemplo, queimou a televisão, vale em torno de 20 mil reais, aquela indenização, aquela compensação é em torno de 20 mil reais. A compensação do dano material, certo? Bom. No dano moral, aí não. Aí o dano moral tem a ver com a própria existência do consumidor, dos prejuízos causados de forma psicológica, tudo pode ser somado, né? E fica a cargo do juiz ele quantificar aquele dano material. Então, é bastante subjetivo. Aquilo que talvez, para mim, não seja um problema maior, para Marília talvez seja um problema maior. Vou dar um exemplo. Você adquire você quer trocar todos os móveis da sua casa no final de ano, porque você quer receber os seus familiares, quer ter uma festa, então você troca inclusive cama, tudo. Aí naquela semana você vende tudo, porque a empresa se comprometeu em entregar aquele produto antes do dia 25. Olha só. Eita, e da águia, minha gente. Ei, Aí dá você- babado aí, viu? Antes do dia 25, pois é. Então, Acontece. acontece, claro. você nem receber. Mas, então, antes do dia 25. Quando chega dia 23, você já dá fim a tudo. Você doa, você fica a sua casa aquele vão, porque no dia 24 vai chegar todo mundo. Mas a empresa prometeu pro dia 23, antes do dia 25. Já tô imaginando. viu? Pois é, então assim, dia 23, eu tô falando só de estofado da sala não, tô falando de cama, De tudo. eu tô falando de tudo. Você faz um verdadeiro Foi uma recall, renovada né? na casa. Você dá aquela tapa legal, você muda tudo, né? Dá esperança. Dá esperança. Não, claro, a empresa confirmou. Tá saindo para entrega, tá chegando aí dia 23. E não sei. E não chega, e aí? Então, assim, verdade. o dano material, vai lá que você vai discutir alguma coisa nesse sentido, pode até não dar dano material. Mas o dano moral chega aos seus familiares dia 24,
passa 24, 25, 26, passa o ano novo e não chega a mobília. É verdade. Causa uma frustração, você traz um problema de ordem psicológico, familiar, a galera vai dormir aonde? Na rede, onde, e tem rede, colchão, e tem não tem punho, colchão. tem colchão, não tem nada. Vamos inflável ali. Elton, mas só uma curiosidade, já pegando o teu gancho aí. Hum. Tá, em relação, sempre vai ter, né, a indenização financeira, né, obviamente, Sim. pra compensar. Mas quando se fala da moral, como você tá explicando, eu vou provar isso como? Eu sei que, Tem como que você, ter, eu acho como que você tem tá que ter, contando né, eu aí, acho né, alguém. existe a data, eu fiz a minha média, tem a base ali de quando o produto vai chegar. Mas como é que realmente eu posso provar de forma moral isso? Aí, Como é que isso me Tem que ter afetou? testemunho, eu acho, né? pode, a ter. situação pode ter testemunha, é claro, mas a prova documental, nesse caso aí, é a própria nota fiscal e a promessa da entrega do produto. Não resolveu e, evidentemente, aquilo que o advogado, o advogado, né, do consumidor, até mesmo o consumidor, através de uma petição, vai informar junto ao juiz. Olha, aconteceu, tinha familiares, tinha entrega, então fotos, imagens, chats, que você conversa com a empresa, hoje tem muito chat, né? Guarda tem tudo, muito WhatsApp, viu? tudo isso você guarda e, evidentemente, você vai utilizar no momento propício. Não que Como você esteja guardando alguma coisa para prejudicar Não, alguém, sim. mas é para você se proteger caso venha acontecer um verdade. infortúnio dessa natureza. Já imaginou, dia 25, você tá lá, A gente 25, tudo sentado tá no chão. todo mundo sentado no É, chão, todo luta mundo que nem mesmo. índio, Chega. sentado. Então, o dano moral, né, só para concluir, ele é muito subjetivo. Então, talvez para mim eu levo numa boa, eu tiro onda, eu brinco, aí todo mundo dorme no Mas pra chão. outros, Então, mas, de repente, para a Marília, isso pode causar uma frustração de uma situação bastante peculiar. Então, o dano moral, tudo vai depender. Vai depender Certo, aí o daquela que análise o do consumidor juízo. faz, então? Vai Não, lá, ele já entra com alguma... Entrou com a ação e, evidentemente, vai acontecer a audiência, né, onde o magistrado vai colher suas informações, inclusive na aí ele audiência, vai e a ver. partir daí ele vai avaliar o caso. Né? Então, assim, como eu falei, para mim, talvez, eu tire... Não faça diferença, eu brinco, tire onda, mas para Marília, que tem uma família e tal, tem pessoas idosas, isso pode ter sim um reflexo verdade. moral de forma muito Olha, tem uma significativa. coisa que eu acho que acontece muito, são aqueles erros médicos, né? Acontece muito erros médicos. Esses erros médicos, eles são considerados danos morais? Pode acontecer dano moral. Olha, porque o dano moral, ele é muito, como eu falei, ele é muito subjetivo. Então, vai da avaliação do magistrado naquele caso em concreto, certo? Fora isso, tem um dano estético, né? Porque, de repente, isso acontece muito com a questão daquele médico que trabalha com a estética mesmo, cirurgia plástica. Cirurgias plásticas, né? Isso, Acontece então, bastante. que prometem muitas maravilhas, né? Coloca você numa foto assim na tela e só faz um riscozinho ali no PowerPoint, no Photoshop, sei lá, algo nesse sentido. Ficou bonitinho na tela ali. Então, vai ficar assim. Então, Mas já pegando o gancho aí também, eu já passei por um procedimento, né, de cirurgia. E sim, eu acho que tem que ser muito real o profissional explicando para o paciente e o paciente também ter a noção, né, minha gente? Porque também não adianta você ir querendo imaginar que vai estar uma barba e tudinho. Eu acho que você psicologicamente trabalhando isso, acontece de ser mais saudável. Mas sim, chega infelizmente o profissional, você vai ficar assim, já faz aquela propaganda toda, obviamente, para poder vender até o serviço dele, né? Mas que eu acho que é importante a gente saber disso. Eu já passei e eu vou te dizer que eu acabei que aconteceu uma situação que eu meio que deixei. E era isso que eu queria pontuar. Acontece muita situação, às vezes no dia a dia, em alguma loja, que pessoas são lesadas e deixam passar, Elton. Então é importante esse assunto você trazer aqui, para você que está aí conferindo do outro lado, se situar, se familiarizar, entender que você tem seus direitos. E que é importante a gente procurar os nossos direitos, né? Claro, Coisa que a gente não faz muitas vezes, Marília. Eu falo às comigo. vezes a gente joga pra Deus, né? Deixa. Deixa pra Deus, rapaz. Eu já fiz tanto isso. Eu já fiz também. Com dano... Deus resolve lá na frente, a pessoa ela vai pagar bem caro. Não, Deus faz a parte dele, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? É claro. Existem, sim, vários tipos de danos morais, danos, sei lá, materiais. Pode existir em um único processo? Pode, claro. Você pode ter no mesmo processo um dano material com um dano moral, pode ter um dano estético, nessa questão do médico de cirurgia plástica. De repente você pode ter um dano estético, um dano moral, um dano material. Ou seja, pode, não tem problema não. Então, assim, tudo vai depender do caso em concreto e, claro, evidentemente,
se o advogado do consumidor ele tiver atinado com as situações. Então, pode haver sim. Pode haver 4, 5 danos. Eu estou perguntando assim, mas assim, eu já passei por esse caso, Sim. então eu sei como é que é. Mas tem gente que está em casa e não sabe, né? Que tem esses direitos. Agora você pode depende, entrar. agora depende da análise dos magistrados, vale salientar. Cabe você, como consumidor, através do seu advogado ou você mesmo, Porque você o importante é você pegar um advogado, né? Para poder o Isso, advogado, gente, ele sabe melhor como conduzir isso. Exatamente, é o profissional habilitado para isso. A justiça existe as situações judiciais especiais que o consumidor não precisa de advogado. Mas eu sempre aconselho, procura um profissional da área, porque aquilo que lhe causa dor, que pode gerar uma indenização, ela pode ser melhor avaliada através de um profissional capacitado e gabaritado para isso, né? Então, assim, você não atira no escuro, você tem uma orientação muito mais adequada, né? Então, pode sim, dentro de um processo, existem vários tipos de danos. Mas cabe, claro, ao advogado habilitado fazer a sua petição de forma adequada e ao magistrado analisar da forma como ele entende que causou o seu dano. Pode acontecer de você solicitar dano material de alguma circunstância e ele não entender que houve o dano material, ou que houve apenas o dano moral, mas não houve o dano material. Mas o importante é você peticionar, você fazer a sua busca do seu direito. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? E se a pessoa não tiver condição de pagar? E se ele não tiver dinheiro para pagar? O acusado. E aí, faz como? Olha, ele vai ter que vender as calças dele? Ele vai ter um problema aí. Vai dar os pulos, né? Ele vai ter que dar. Ele vai ter que dar o quê? Aí vai ser moído, vai ser um moído. É moído, Jesus. Tá vendo? Não existe isso, né? Então, assim, dentro da justiça, é claro que a pessoa fica fichada, né? Então, ela vai ser executada, sim, não tem pra onde correr. E, claro, tendo algumas recorrências, veja bem, estou dizendo que isso pode acontecer com todo mundo, não, mas pode acontecer de vários casos recorrentes com a mesma pessoa, pode se desaguar, inclusive, no campo criminal. Entendeu? Um problema civil pode acontecer eventualmente, para isso existem os institutos de indenização, evidentemente, mas, de repente, é uma prática recorrente daquela pessoa. Eu não tenho como pagar. Ela vai terminar se complicando, inclusive, no campo criminal, podendo, inclusive, ser reclusa, presa, de acordo com a norma vigente aqui do país. De alguma forma a justiça vai atuar, né? Vai atuar. É babado. Ei, eu vou fazer uma pergunta. Execução, né? Ela pode ser executada, bens podem ser levados em a penhora, enfim. Não é uma dor de cabeça simples, não. É bem complexo. Mas acontece muito isso, né, Alto, em relação trabalhistas, né? Às vezes você entra pede indenização por algo que sofreu e a pessoa, infelizmente, ali... Acontece de não ter um bem, de não estar bem financeiramente, ou muitas vezes está, mas é tudo direcionado para outros nomes. Mas acontece muito essa situação, né? Da pessoa dizer, eu não tenho como pagar. Mas de alguma forma, mesmo que demore, como diz o ditado, a justiça demora, mas... não faz. É sobre isso. É porque eu sou meio ruim de ditado. Ei, deixa eu fazer uma pergunta. Vai interagir aqui um pouquinho. Vem cá, e na publicidade, já que eu trabalho com isso, propaganda enganosa de quem? Vou responder. Responde, tem que responder, né? Pronto, um coelho botar ovo. Eu acho que é uma propaganda enganosa. Eu tô vendo, também quer demais, né? Eu fico imaginando um coelho desse botando ovo da Páscoa, vendo? né? Agora é uma coisa que já tem muito tempo, né? Isso, né? Mas publicidade enganosa é toda aquela informação que ela é parcialmente ou totalmente falsa. Né? Por exemplo, um produto que de repente está no mercado de consumo e chega para você na sua tela de computador, do seu celular, informando que é um valor X, você chega na loja, não é, então o valor está diferenciado. Mas tu sabe que acontece muito isso, né? O pessoal tem mania de pede produto, vê algum... Acontece demais, rapaz, a gente é lesado, mas tem como recorrer sobre claro isso. Que tem. Os órgãos de defesa do consumidor, eles estão para isso mesmo, Marília. É algo que os consumidores podem e devem utilizar. Nós temos hoje uma teia de defesa consumerista bastante significativa no Brasil. Nós temos as ONGs, nós temos os próprios órgãos de defesa do consumidor, que são fiscalizadores do Poder Executivo, tem no Poder Legislativo, nós temos o Ministério Público com as curadorias específicas, por exemplo, a Curadoria de Defesa do Consumidor. Nós temos a própria Juizado Especial, que quando ele foi instituído, foi para tratar principalmente de demandas de ordem consumerista. Então, o consumidor, e são gratuitos. Então, assim, o consumidor não tem custo em cima disso. Então, para exercer a cidadania hoje,
Não precisa de muita informação, não, porque já tem informação demais. É Só verdade. precisa a pessoa ser educada e saber utilizar. Agora, você recebe informação do seu celular. Você é lesada por conta disso aí. Você não vai procurar seu direito? Lembre-se que aquilo dali está lhe prejudicando, mas pode prejudicar ela. É verdade, Então, assim, é verdade. o sentimento de cidadania, ele tem que imperar no consumidor. Porque aquilo que está me causando prejuízo pode causar para a Marília. Com Ela pode ser a certeza. próxima vítima. É verdade. Entendeu? Então, o importante é acontecer um problema consumidor. Procure os seus direitos no órgão de defesa do consumidor, porque isso facilita o trabalho, inclusive, coletivo e difuso dessas organizações. Ok, Elton Renê, obrigada por você ter vindo participar do nosso Hoje foi programa, dose dupla, né? É, meu filho, a mulher tava com Pois tudo é. hoje, viu? Tô vendo, Gostasse? Mas, ó, Adorei. É. Amei. Espero que tem mais. Amei. tem mais, né? Não, não Eu vou duvido. pro intervalo bem rapidinho. Obrigada, Elton Renê. Volto que mais agradeço. vezes, Valeu, viu? querido. Por Vamos favor. embora. E eu volto já, viu, gente? Olha, vai ter... Ai, meu Deus do céu, uma coisinha gostosa. Ei, tu gosta de coisa gostosa? Então tu fica, viu? Senão tu A vai... senhora vai trazer uma receita Ou presente, então, é? já, volto já, vai. Menina, eu quero comer. Já tô aqui. Vamos esperar, né, Elton?